Transcrição. De modo geral, pode-se dizer que fazer uma transcrição é fazer uma cópia. Esta cópia pode ser de um texto, um arquivo e até mesmo de músicas. Estamos falando do código genético contido na molécula de DNA. A transcrição abordada pela genética é o processo no qual o RNA é produzido por meio de uma cópia da sequência de nucleotídeos de DNA. É a chamada síntese de RNA e é de grande importância para a manutenção da vida, pois torna possível a formação de proteínas fundamentais para a existência de processos metabólicos. Mas como a informação codificada na molécula de DNA é transferida para o RNA? Para isso, vamos lembrar o que é DNA e RNA. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é definido como um ácido nucleico que contém as instruções genéticas usadas no desenvolvimento e funcionamento de todos os organismos vivos conhecidos. Moléculas de RNA, ou ácido ribonucleico, estão envolvidas na síntese de proteínas e, às vezes, na transmissão da informação genética. O RNA é uma molécula de fita única, enquanto o DNA possui fita dupla. O DNA apresenta a pentose 2-desoxirribose e a pentose do RNA é a ribose, o que lhe confere uma desvantagem estrutural, pois o torna menos resistente à hidrólise. A base nitrogenada timina do DNA é correspondente à uracila do RNA. Sabendo disso, podemos prosseguir. O processo de transcrição é baseado no pareamento complementar de bases. Inicialmente, os dois filamentos da dupla hélice de DNA se separam e um dos filamentos serve como molde. Nos cromossomos em geral, ambos os filamentos são usados como molde, mas quando a transcrição é de um gene, apenas um filamento é utilizado de molde. Cada ribonucleotídeo do RNA é posicionado em oposição à sua base complementar pela enzima RNA polimerase, que se liga ao DNA e move-se ao longo dele, unindo os ribonucleotídeos alinhados para fazer uma molécula de RNA crescente. O crescimento é sempre no sentido 5', 3', ou seja, os nucleotídeos são sempre adicionados à ponta 3'. Então, enquanto a síntese da molécula de RNA ocorre progressivamente, a ponta 5' do RNA é deslocada do molde à medida que a bolha de transcrição se fecha atrás da polimerase. Dessa forma, a sequência de nucleotídeos no RNA deve ser a mesma que no filamento não utilizado como molde do DNA, exceto pela base U no lugar de T. Como o DNA é uma unidade contínua, a maquinaria transcricional deve ser direcionada para o início de um gene, de modo a começar a transcrever no local correto, até a outra extremidade. Temos então 3 estágios da transcrição: iniciação, alongamento e término. Iniciação. Para que a transcrição seja iniciada, a RNA polimerase se liga a uma sequência de DNA denominada região promotora. A primeira extremidade transcrita do gene é a ponta 5' da desoxirribose. As sequências de bases que aparecem logo anteriormente à primeira base transcrita, sítio de iniciação, posições -35 e -10, indicam onde a RNA polimerase deve se ligar. Ela então percorre o DNA à procura de uma sequência promotora, se liga ao DNA naquele ponto e então o desenrola e inicia a síntese de uma molécula de RNA. Alongamento. A RNA polimerase se move ao longo do DNA, mantendo uma bolha de transcrição a fim de expor o filamento molde. Ela desenrola o DNA na frente e helicoidiza o DNA que já foi transcrito. Finalização. Quando a RNA polimerase reconhece sequências específicas de nucleotídeos no DNA, que atuam como sinais para a finalização da cadeia, o filamento de RNA e a polimerase são liberados do molde de DNA. As sequências finalizadoras consistem em cerca de 40 pares de base, terminando em um trecho rico em GC, que é seguido por uma sequência de As no filamento molde. A sequência GC correspondente no RNA é organizada de tal maneira que o transcrito nessa região seja capaz de formar ligações complementares consigo mesmo.
A secção filamentar do RNA resultante é chamada de alça em grampo. Ela é seguida pela sequência final de Us que correspondem aos As no molde de DNA. A alça em grampo e a secção de Us parecem servir como um sinal para a liberação de RNA polimerase e a finalização da transcrição. Atenção! Há algumas diferenças entre a transcrição em eucariotos e procariotos. Obviamente, a transcrição de procariotos ocorre no citoplasma e não no núcleo, como nos eucariotos, por não possuírem envoltório nuclear. Diferentemente das células procarióticas, que possuem apenas uma enzima RNA polimerase, o processo de transcrição em eucariontes envolve 3 enzimas RNA polimerases, a RNA polimerase 1, 2 e 3, sendo todas mais complexas que a RNA polimerase procarionte. RNA polimerase 1, nucleolo, catalisa a síntese dos RNAs ribossomais. RNA polimerase 2, transcreve genes nucleares que codificam proteínas. RNA polimerase 3, catalisa a síntese de moléculas de RNA transportador e também de pequenos RNA nucleares. Além destas, a diferença mais marcante entre ambos é o processo de splicing. O splicing consiste na remoção de fragmentos de um RNA recém-sintetizado, chamado pré-RNA. Isso ainda se passa no núcleo e por isso esse processo é inexistente em procariotos. Esses pedaços removidos são chamados de introns. Os pedaços que persistem no RNA maduro são chamados de exons. Este processo é extremamente importante e requer uma extrema precisão das moléculas envolvidas, pois a exclusão ou acréscimo de um único nucleotídeo em um exon pode levar à alteração da fase de leitura e, posteriormente, à produção de uma proteína completamente diferente da original ou até mesmo defeituosa. É possível observar uma certa variedade entre os tipos de RNA em uma molécula que permitem a síntese proteica e os outros processos celulares. Entre eles estão o RNA mensageiro, que carrega consigo as informações transcritas do código genético, o RNA ribossômico, que é o componente primário dos ribossomos, organelas sintetizadoras de proteínas. Cada ribossomo é constituído de 2 subunidades, e essas possuem tamanhos e densidades distintas, ainda que ambas sejam formadas por proteínas associadas ao RNA ribossômico. Este é o tipo de RNA mais abundante em uma célula típica. Há também o RNA transportador, responsável por transportar aminoácidos para a síntese proteica. Eles possuem em sua molécula uma região chamada anticódon, composta por uma trinca de bases nitrogenadas que interage com uma região do RNA mensageiro chamado códon, também uma trinca de bases. Um tipo de RNA pouco conhecido é o RNA small nuclear, existente apenas em células eucarióticas. Este RNA está envolvido em processos importantes, como a manutenção do telômero, o processamento do RNA e a regulação de fatores de transcrição. Finalizamos a apresentação aqui e esperamos ter contribuído para o melhor entendimento de um processo tão vital quanto a transcrição celular. Obrigada!